Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, nós te agradecemos por cada livramento que o Senhor tem nos dado, nós te agradecemos, ó Pai Santo e Poderoso, por suas potentes mãos, Senhor Deus, ter nos guardado e nos guiado até aqui, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos, meu Pai, e elas se renovam a cada manhã, Senhor. Pai, eu te agradeço pelo alimento, eu te agradeço pelo trabalho, Senhor. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelos meus amigos, pelos meus irmãos em Cristo, meu Pai. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor Deus, de me reunir, meu Pai, ainda que virtualmente, com os meus irmãos, meu Pai, cada dia, Senhor. Que o Senhor possa, através da vida de cada um, Senhor Deus, edificar a fé uns dos outros, que nós possamos, meu Pai, juntos crescer na graça e no conhecimento. Meu Pai, o propósito aqui, Senhor Deus, nunca foi e nunca vai ser de um ser melhor que o outro, ser mais querido que o outro. Aqui, meu Pai, nós não fazemos acepção de pessoas, porque a Tua palavra nos ensina dessa forma, meu Pai. Aqui todos nós, meu Pai, crescemos juntos, amadurecemos juntos, aprendemos juntos, Senhor. Que o Senhor, mais uma vez, possa, através do Teu Espírito Santo, iluminar o nosso entendimento, nos direcionar, meu Pai, que possamos compreender a Tua vontade, o Teu querer, meu Pai, de acordo com o que já está escrito na Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor cresça, que o homem diminua, que o Senhor use, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos encher, que o Senhor, ó Pai querido e amado, venha usar os Teus filhos como instrumentos em Tuas mãos, meu Pai, como carta viva que nós somos, Senhor. Que o Senhor venha nos transbordar com a Tua presença, com a Tua unção, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor. Pois a Tua palavra diz que o Senhor não nos dá espírito de covardia, mas espírito de ousadia, Senhor. Eu profetizo na vida dos meus irmãos nessa noite, meu Pai, ousadia, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra. Eu profetizo na vida dos meus irmãos, Senhor, ousadia, Senhor, ao ministrar, meu Pai, aquilo que está escrito. Eu profetizo, meu Pai querido e amado, coragem, Senhor. Ousadia no Teu espírito, Senhor Deus, para ministrar a respeito da Tua palavra, Senhor. Pai, eu apresento cada família aqui, meu Pai, representada, cada lar aqui representado, cada ministério aqui representado, Senhor, que o Senhor esteja visitando os parentes, os amigos, que o Senhor esteja visitando, meu Pai, aqueles que já passaram por aqui essa noite, aqueles que vão chegar, Senhor Deus, aqueles que têm pedido oração, os nomes, meu Pai, que têm sido apresentados, os nomes que estão no caderno de oração, os nomes, meu Pai, que têm sido apresentados nos vídeos, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a cada alma, Senhor. Eu não sei o que os Teus filhos precisam, eu não sei a necessidade, meu Pai, dos Teus filhos, mas eu sei que o Senhor sabe quem são, que o Senhor conhece, pois a Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai querido e amado, conta as estrelas no céu, meu Pai. O Senhor é tão forte, é tão poderoso, que quando o Senhor a chama, nenhuma delas vem a faltar. Se o Senhor conta as estrelas no céu, meu Pai, o Senhor sabe quem são os Teus filhos, o Senhor tem cuidado, tem olhado por cada um. Ainda que muitas vezes, Senhor Deus, na nossa pouca força, Senhor, na nossa fraqueza, nós pensemos, ó Pai, nós ousamos pensar que o Senhor não está conosco, meu Pai. A Tua palavra nos garante, a Tua palavra nos afirma que todo dia, todos os dias, o Senhor tem estado ao nosso lado. Todos os dias o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que até o cabelo da nossa cabeça, meu Pai, cada fio de cabelo está contado, Senhor. Se o Senhor conta o fio de cabelo das nossas cabeças, meu Pai, é porque o Senhor se importa conosco. É porque o Senhor dá conta de cada um dos Teus filhos. Obrigada, Senhor Deus, por tamanho amor, por tamanho cuidado, Senhor, por tamanha graça e misericórdia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir a cada dia, andarmos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Neste momento, Pai, eu te peço, abra, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Fala comigo, Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem feito nas outras noites, meu Pai. Se for da Tua vontade, meu Pai, cura
curar. Se for da tua vontade libertar, se for da tua vontade sarar, se for da tua vontade transformar, se for da tua vontade, meu Pai, salvar, pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar. Pai, nós invocamos o teu nome, Senhor Deus, nós adoramos, glorificamos, exaltamos e bendizemos, Pai, o teu nome agora e para todo sempre, pois não há outro Deus, não há, Pai, um Deus tão poderoso, Senhor. Tu, Senhor, fez, formou, criou e trouxe à existência todas as coisas, a terra e tudo que nela há, meu Pai. O Senhor, do pó do homem, nos formou, meu Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pai, o Senhor, meu Pai, governa e rege todo o universo, meu Pai. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, meu Pai, elas continuam no mais absoluto controle de Deus. Os serafins, meu Pai, eles cantam, meu Pai, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, ela está cheia, meu Pai, da tua glória. Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Mas ainda, Senhor Deus, que o homem não veja, ainda que muitos rejeitam, ainda que muitos negam, ainda que muitos, meu Pai, vivem para ti, Senhor. O Senhor continua no controle. Todas as coisas pertencem a ti, Senhor. Tudo, Senhor Deus, provém de ti, meu Pai. Que nessa noite, através da nossa oração, através da nossa adoração, meu Pai, através das nossas vidas, o Senhor seja glorificado, meu Pai. O Senhor, meu Pai, seja exaltado, Senhor Deus. Aleluia. Que em todo momento da nossa vida, enquanto nos restar fôlego de vida, Senhor Deus, seja para te adorar. Pai, eu entrego nas tuas mãos esta live. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor Deus, cada dificuldade, cada necessidade, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos a saúde dos meus irmãos, o trabalho, Senhor Deus, a família, a situação emocional, a situação financeira, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, a situação espiritual, que o Senhor, meu Pai, nessa noite possa estar respondendo, trazendo luz, trazendo uma direção, meu Pai, através da tua palavra e do teu Santo Espírito, Senhor Deus, ao coração de cada um. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pastor Marcelo, Deus abençoe sua vida, pastor. Eu sou muito grata a Deus por sua vida, pastor. Muito grata, de verdade, de coração. Sem hipocrisia, sem demagogia. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Deus continue te abençoando, viu? Vamos lá, gente. Carta... Pai, Ju, carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu não sei nem porque eu peguei o caderno, hoje eu não fiz anotação. Vou ficar. Que bom. Carta aos Hebreus. Gente, quem puder acompanhar com a Bíblia, pode pegar e abrir no capítulo 11. Glórias a Deus nas alturas e na sua vida, minha irmã ali. Amém, pastor. Bom, gente, nós paramos ontem. Onde nós paramos ontem? Nós paramos ontem no versículo 4. Mas eu vou ler do primeiro versículo para a gente dar uma resumida, para a gente poder dar continuidade, ok? Amém. Aline, Deus abençoe. Te dê muita sabedoria em nome de Jesus. Amém, Regina. Deus abençoe muito todos nessa live maravilhosa da minha irmã Aline Lamar. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui por enquanto. Francisley, amém, irmão Francisley, nós vamos orar antes de acabar a live, tá bom? Nós vamos orar novamente. Gente, nós falamos ontem a respeito de fé, o conceito de fé, o que é fé. Algumas pessoas acreditam que fé é apenas um sentimento, é apenas algo emocional, mas a fé, ela vai muito além disso. A fé é muito mais do que isso. A fé é o que nos conecta com o Pai. A fé não é só um sentimento, a fé não é apenas algo emocional, a fé é uma certeza, irmãos. A fé é algo que nós sabemos, é algo que nós entendemos. O autor aos Hebreus ele começa dizendo: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Em outras traduções ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E quando nós observamos esse texto, quando nós observamos todo o contexto da carta aos Hebreus, quando o autor ele vem falando de fé, acerca das coisas que nós esperamos, ele não está falando de coisas materiais, ele não está falando de bênçãos terrenas, ele não está falando de que você pode pedir algo para Deus terreno, e se você tiver fé, Deus vai fazer. Eu também não estou falando que Deus não faz. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser libertar, Ele liberta. Se Deus quiser sarar, Ele sara, transformar. Deus, Ele vai agir muitas vezes, sim, conforme a nossa fé. Só que no contexto da carta aos Hebreus, como nós estamos estudando desde o primeiro capítulo, nós podemos entender que o autor aos Hebreus, ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando de coisas celestiais. Assim como ele vem dizendo que o ministério de Jesus, ele não acaba na cruz, ele não termina na cruz, muito pelo contrário, ele dá início na sua ressurreição, o ministério celestial. Porque nós vemos em Mateus, Marcos, Lucas e João o ministério de Jesus terreno. Mas aqui em Hebreus, nós vemos o ministério de Jesus celestial. Nós vemos que o sacrifício de Jesus, ele conquistou para nós salvação. Ele conquistou para nós justificação. Ele conquistou para nós remissão de pecados. Nós vemos na carta aos Hebreus que nós temos a herança, a promessa de uma herança eterna. Nós vemos na carta aos Hebreus que nós temos a promessa de um descanso em Deus. Nós vemos na carta aos Hebreus que nós temos galardão, e esse galardão é uma pátria superior, é um reino inabalável e uma cidade permanente. Ou seja, tudo que o autor está falando na carta aos Hebreus, ele está falando de coisas espirituais. Quando ele fala, por exemplo, que nós podemos adentrar no lugar santo, no santo dos santos, ele está falando de algo espiritual. Quando ele fala que nós, através do sangue de Jesus Cristo, através do véu, que é o seu corpo que foi rasgado, ele está falando de algo espiritual. Não no sentido literal, mas no sentido espiritual, celestial. E assim como ele vem falando de um ministério celestial, ele vem falando também de uma promessa celestial, de um galardão celestial, uma recompensa celestial, de promessas futuras, vindouras, superiores e duráveis a tudo aquilo que é terreno. Então, recapitulando, a fé que o autor aos Hebreus ele está falando não é essa espera, né? A fé é a certeza, ou é o firme fundamento das coisas que se esperam. Essas coisas que nós esperamos não são coisas terrenas, irmãos. Essas coisas que nós esperamos, essas coisas que nós não vemos, mas cremos, são coisas espirituais. São coisas além do que os nossos olhos podem ver. Aline, você deixa as coisas bem claras. Entende muito. Irmão Carlinhos, paz do Senhor.
são coisas além do que os nossos olhos podem ver. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem o que o Senhor ele tem preparado para os que o amam. Então, nós compreendemos aqui, no contexto da carta aos Hebreus, de que isso que nós esperamos não se trata de coisas terrenas, não se trata de coisas passageiras. Irmão Hilton, Pai do Senhor, se tratam de coisas espirituais, eternas, duráveis e permanentes, superiores a tudo aquilo que nós sequer possamos imaginar. Ele diz: a convicção de fatos que não se vê. A fé, ela é o fundamento, ela é a base, ela é o nosso alicerce, ela é o pilar das coisas que eu espero acontecer. Tudo pela fé. Sim, pastor, tudo pela fé. Tudo isso que nós cremos, tudo isso que nós esperamos. A fé é o nosso alicerce, é onde nós nos refugiamos, é onde nós ancoramos, é onde nós escoramos. É na nossa fé, é algo racional. Se trata de algo racional, se trata de algo que nós sabemos. Lembra que eu citei ontem a respeito de Jó? Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu bens, ele perdeu família, ele perdeu amigos, ele perdeu prestígio, ele perdeu status, ele perdeu absolutamente tudo. O Satanás, ele pensou que ele pudesse tirar tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. E isso, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nada pode separar um homem do amor de Deus. Quando nós olhamos para Jó e vemos que depois dele ter perdido tudo, ele vai dizer assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Por quê? Porque a fé de Jó, a certeza de Jó, a convicção de Jó não estava baseada nas coisas que ele tinha. Não estava baseado nas coisas que ele possuía. Jó estava alicerçado naquilo que ele sabia. O que Jó sentia? Jó sentia uma dor. Jó sentia dor, irmãos. Não tem como dizer que Jó não sentiu dor. Jó perdeu seus filhos. Dentre de tudo que Jó podia perder, o que mais lhe causou dor, a perca que mais lhe causou dor, com certeza, foi a perca dos seus filhos. Jó sentia dor. Jó sentia uma angústia na alma. Mas Jó, a fé de Jó não era movida por aquilo que ele sentia, mas era movido por aquilo que ele sabia. E o que Jó sabia? Que ele tinha um Redentor e que esse Redentor um dia se levantaria ao seu favor. Isso é fé. Isso é fé. É você entender, é você compreender. Fé é algo racional. Embora algumas pessoas pensam que fé se trata apenas de um sentimento, apenas de uma emoção, fé vai muito além disso. É algo que nós entendemos. No versículo 3, quando o autor aos Hebreus fala que nós entendemos, olha só, nós entendemos pela fé que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos, pela fé, nós entendemos que foi Deus que formou. Ou seja, a nossa fé, ela não é só alicerçada naquilo que nós esperamos, mas a nossa fé é também alicerçada naquilo que nós entendemos, naquilo que nós sabemos. Irmã, pela fé, Abraão, sendo chamado, apenas obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber. É verdade, a gente vai falar também sobre Abraão, gente, é o pai da fé, né? Vai ser maravilhoso, eu acredito, quando a gente começar a falar a respeito de Abraão. O que mais que nós falamos ontem, para resumir? Fé é a garantia de que eu viverei tudo aquilo que eu espero.
A fé também é uma garantia, irmãos. A garantia de que nós vamos viver tudo isso que nós cremos. Tudo isso que nós esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos descanso em Deus. Nós esperamos uma promessa de uma herança eterna. Nós esperamos uma pátria superior. Nós esperamos um reino inabalável. Nós esperamos uma cidade permanente. Tudo isso que nós esperamos, os nossos olhos não veem. E qual é a garantia que nós temos de que um dia os nossos olhos verão? A nossa fé. É por isso que o autor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No versículo 3, eu já li agora, vou ler de novo. Pela fé entendemos. Eu vou pular o 2 porque a gente vai falar bastante sobre os antigos que obtiveram bons testemunhos. Irmã, eu gosto muito do livro de Hebreus, pois o capítulo 11 nos fala da natureza da fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe uma coisa que eu aprendo também aqui? Que nós temos fé, nós temos um firme fundamento, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção, mas nós só temos isso porque Deus, ele decidiu se revelar. Deus, ele se revelou para nós. Irmãos, nenhum de nós que cremos, que temos fé em Deus, que cremos na sua palavra, que esperamos pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos que foram prometidas para a sua igreja, nenhum de nós cremos nisso do nada, irmãos. Antes, Deus, ele se revelou. Antes, Deus, ele se mostrou para cada um de nós. Então, a nossa fé, ela está alicerçada em Deus, porque ele decidiu se revelar para cada um de nós. Foi o próprio Deus. Nós vimos isso na carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios, capítulo 1 e 2, se eu não me engano. Então, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós observamos, é o próprio Deus se revelando para mim e para você. E pela fé nós cremos que ele formou todas as coisas pelo poder da sua palavra. No versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós falamos bastante ontem sobre Caim e Abel, sobre a oferta de Abel. E só para dar mais uma resumida aqui nesse versículo, eu fiquei pensando hoje, né? Eu pensei bastante sobre esse versículo hoje. Por que o autor aos Hebreus fala que Abel tinha fé, Caim não tinha fé, sendo que os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Os dois ofertaram a Deus. Obrigada, gente. Boa noite, Todd. Pai, seja bem-vindo. Esqueci do baú. Lembrei do baú. Irmãos, sabe uma coisa que eu fiquei me perguntando hoje? Perguntando para Deus. Se Caim não tinha fé, por que ele ofereceu o sacrifício? Pai do Senhor, amém. Lúcia, sua linda. Se Caim não tinha fé, por que ele ofereceu uma oferta? Aí eu comecei a pensar que quando Deus ele se revelava, ele conversava com o homem no jardim, ele conversava com Adão e com Eva. Ele conversava com os pais de Caim e Abel.
Depois eles foram expulsos do jardim. Então, Caim e Abel não cresceram nesse ambiente aonde Deus, na viração do dia, descia para falar com Adão. Eles não cresceram nesse ambiente. Eles cresceram num ambiente onde já jazia o pecado. Eles cresceram num ambiente onde já tinha separação entre o homem e Deus. Mas embora eles cresceram nesse ambiente, Adão e Eva contavam sobre Deus para eles. Adão e Eva falavam a respeito do Criador para eles. Adão e Eva com certeza pregavam para Caim e para Abel. Adão e Eva com certeza, obrigada. Adão e Eva com certeza falava de um Deus que criou e formou todas as coisas. Então, Caim e Abel cresceram ouvindo as mesmas histórias. Caim e Abel cresceram ouvindo os mesmos testemunhos. Caim e Abel cresceram ouvindo que Deus é quem havia criado e formado todas as coisas. Então, um dos motivos, talvez, isso é uma interpretação minha, gente, eu não vou falar que é certeza, porque não está escrito, tá bom? Não está escrito. Mas eu hoje, pensando a respeito disso, então, muito provavelmente, a Caim, ele ouvia falar de Deus, ele ouvia falar de um Criador. Então ele entrega um sacrifício, mas ele entrega uma oferta, um sacrifício, por causa simplesmente talvez dos seus pais, por causa daquilo que ele ouviu, mas não porque de fato no seu coração ele cria. Diferente de Abel. Diferente de Abel, que ele ouvia as mesmas histórias de Caim, mas ele tinha fé. Abel, ele obteve o testemunho de ser justo pela fé. Intenção errada no coração de Caim. Então, se a gente levar também por esse campo da intenção, também dá pra gente imaginar muitas coisas. É o que eu falei, é a nossa interpretação, né? Porque a Bíblia não diz exatamente qual era a intenção de Caim. A Bíblia diz que a oferta de Abel foi recebida, foi aceita por Deus, e a de Caim não. A de Caim foi rejeitada. Eu vou ler o texto. É Gênesis 4, né? Eu vou ler o texto, que aí fica mais legal. Eu vou ler o... Vou ler a partir do versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o seu semblante. Paz do Senhor, Todd Santos sumiu. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Paz, Gláucia, seja bem-vinda. Gente, cadê minha caneta? Peraí. Achei uma caneta. Vamos lá. A gente já vê uma certa diferença. A gente vê uma certa diferença na oferta de Abel. Mas
O fato de Deus receber a oferta de Abel e rejeitar a de Caim, não é que a oferta de Abel era melhor que a de Caim. É por causa da fé. Tão somente por causa da fé. A gente falou ontem a respeito da viúva, da oferta da viúva. Alguns homens levavam no gasofilácio ouro, prata, entregavam lá bens. E Jesus, ele diz que uma mulher, uma viúva que estava ofertando 2 moedas, aquela mulher, ela estava ofertando mais do que os outros. Então não se trata da oferta em si, mas se trata da fé no coração. Se trata da intenção. A gente não sabe qual a intenção de Caim. Não tem como a gente entrar no coração de Caim. Mas certo é de que o que ele fez não foi pela fé. Tá de santa de Deus também. O que Caim fez não foi pela fé. Deus, ele não rejeita Caim por causa da oferta, mas é porque a oferta dele não foi fruto da sua fé. A oferta de Abel era fruto da sua fé. Se ele vai dar o melhor, se ele vai dar o que ele tem, se ele vai dar a única coisa que ele tem, não importa, desde que ele seja movido pela fé. A oferta de Abel vinha do coração, diferente da de Caim, que vinha da fé de fora e não do coração. A gente vê, irmãos, a gente já começa vendo desde Abel, paz Daiane, desde Abel, que nenhum homem é justificado diante de Deus por causa das suas obras. É claro que aquele que tem a fé verdadeira em Deus tem obras. A gente não separa. Só que existe uma diferença entre você fazer obras para obter favor de Deus e você fazer obras pela fé em Deus, de que Ele está contigo, de que Ele já te ama, de que Jesus, Ele já ofereceu um sacrifício perfeito. Então é diferente a gente oferecer obras a Deus, a gente oferecer oferta, a gente oferecer algo em troca de alguma coisa, querendo receber alguma coisa, ainda que seja a salvação. A partir do momento que eu faço obras, que eu ajudo alguém, que eu estendo a mão ao próximo, ou que eu entrego uma oferta ao próprio Deus, se eu faço isso movida com um sentimento de receber algo em troca, eu estou barganhando com Deus, irmãos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu vi um testemunho maravilhoso. Me alegrou muito. E essa pessoa falou assim: como é que eu posso agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Irmãos, se a gente for observar tudo que Deus Ele tem feito por nós, e eu tô falando de coisa terrena, eu não vou nem falar agora de coisa espiritual. Eu vou sair um pouquinho da mente do autor aos Hebreus e vou falar de coisas terrenas. Tá? Porque mesmo que a gente não busque coisas terrenas, a gente sabe que Deus tem cuidado e tem guardado a cada um de nós. Cada um de nós, eu tenho certeza que tem testemunhos aqui maravilhosos para contar. Então eu vou falar um pouquinho de coisas terrenas. Se a gente for observar só as coisas terrenas, só as coisas que nessa vida Deus já tem feito por nós, tem como a gente agradecer? Tem como a gente retribuir? Tem como a gente retribuir as coisas que Deus já tem feito por nós aqui, agora, hoje, nessa vida? Não tem como a gente retribuir, irmãos. Não tem como a gente pagar tudo aquilo que Ele já tem feito. Agora, se não tem como a gente retribuir, se não tem como a gente fazer alguma coisa que compense, que nos deixe quite com Deus, acerca das coisas terrenas, que dirá as coisas espirituais? Se a gente não consegue retribuir... Meu Deus.
Me perdoa, Senhor. Desculpa, gente. Tava tão focada. Foi eu, a culpa é minha. Eu tava tão focada aqui. Olha a felicidade dela quando ela me vê. Viu? Isso é amor. Essa é a conversa. Paz, irmão Nielson, pastor, eu não sei se ele é pastor. Que foi? Deixa quieto. Vamos voltar pra palavra, tá uma benção. Gente, vai, foco. Caiu, Glaucio, caiu. Tá mancando, chegou mancando. Meu Deus, me perdoa meu coração. Sabia que era o Alino. Agora eu tenho que me recompor. Me dá um copo aí, fazendo favor. Você vai fazer arroz doce? Mas Eu ia fazer arroz doce antes da live, mas não deu tempo. Então acaba mais cedo. Ele tá mandando eu acabar a live mais cedo pra fazer arroz doce, gente. Ó, ele já tirou todo o foco. Isso não é de Deus. A felicidade chegou. Vai, parei de graça. Vamos voltar, foco. A Sheila é nova aqui, tadinha. Sheila, não se espante, não se assuste. Fique aqui com nós. Pela minha fé, recebi um milagre de Deus na minha vida. Eu não esperei no homem, mas sim em Deus. Lula, vai, vamos voltar. Onde eu parei? A linda é de Deus também. Eu parei. Se nós não conseguimos. Para de rir, gente. Para de rir, Diogo. Se concentrem. Vai. Se nós não conseguimos retribuir as bênçãos que Deus já tem nos dado, os milagres que Deus já tem operado, se nós não temos como compensar tudo o que Deus tem feito nessa vida, como é, irmãos, que a gente vai conseguir retribuir a Deus acerca das coisas espirituais, acerca das coisas celestiais, sendo que elas são superiores, sendo que elas são melhores, sendo que elas são maiores. Aline, então, porque não tem como a gente retribuir a Deus tudo que Ele tem feito, a gente não precisa fazer nada? Não, o que eu estou dizendo é que a gente tem que ser tão grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, que tudo aquilo que a gente vai fazer a partir de agora seja tão somente por amor e gratidão. Que nós não sejamos movidos pelo querer algo em troca, por receber algo em troca. O que Ele já fez é suficiente. O que Ele fez há 2000 anos atrás é suficiente para tudo que nós venhamos fazer, seja por gratidão. Abel, ele ofertou ao Senhor pela fé. E pela fé, ele foi considerado justo. Ele alcançou o testemunho de ser justo. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Paz, Juliano, verdade, ele tem feito maravilhas. Edson, paz do Senhor. Não é Edson, não é. É Edenilson, desculpa. Vamos lá, vamos para Enoque agora? Gente, eu nem fui ainda para o que nós não vimos ainda. Versículo 5. Versículo 5 está escrito assim: E pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte,
não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isso aqui é muito maravilhoso. Vamos ler Gênesis, capítulo. Vocês estão com a Bíblia aí, né, minha gente? Meu povo, minha pova. Gênesis capítulo 5. Versículo 20. Vou ler a partir do versículo 21. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Não, eu li o versículo 22. Desculpa. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, Enoque, ele viveu 365 anos. É muitos anos. São muitos anos. E a Bíblia diz que 365 anos Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque teve filhos. Enoque teve filhos, logicamente ele casou. Isso é óbvio, é lógico. Ele casou. Enoque casou. Enoque foi esposo. Enoque foi pai. E mesmo assim, ele andou com Deus. Enoque viveu em um tempo em que os homens estavam corrompidos. E mesmo assim, ele andou com Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Enoque é uma prova, é um testemunho, é um exemplo para mim e para você, de que tem como nós estarmos nesse mundo, nós estarmos cumprindo com os nossos compromissos e obrigações aqui nessa terra, mas ainda assim andar com Deus. Boa noite, irmão Adelmo. Irmão Adelmo tá chegando tarde. Jamerson, boa noite, seja bem-vindo. Enoque é um exemplo para mim e para você, que tem como ser pai, tem como ser esposo, tem como ser mãe, tem como ser esposa, tem como ser dona de casa, tem como cumprir as suas obrigações, os seus compromissos e ainda assim andar com Deus. Ah, mas Aline, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para Deus, só me sobra 1 hora, só me sobra meia hora, só me sobra um dia na semana. Irmãos, Enoque andava com Deus, e andar com Deus é estar o tempo todo com Deus, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O tempo todo. O que é andar com Deus? É falar com Deus. Imagina, irmão Adel, não tô brincando. Não precisa pedir perdão, não. Mas chegue mais cedo. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Vamos lá. Adoro ouvir essa moça pregando. Esqueci onde eu tava de novo. Culpa do Adelmo. Chegou atrasado, ainda fez eu perder a concentração. Enfim, gente, é possível. É possível andar com Deus. Não, Enoque não descolava de Deus, isso mesmo. Enoque não desgrudava de Deus, irmão Vando, Pai Senhor. Enoque. Lembrei o que eu estava falando. O que é andar com Deus? É você ter comunhão com Deus. Aline, eu não tenho tanto tempo, eu trabalho fora, eu não tenho tanto tempo para meditar na palavra, ou eu não tenho tanto tempo para entrar no meu quarto, fechar a porta e dobrar o meu joelho e orar, mas independente disso, o seu coração, ele tem que estar 24 horas no Senhor.
Ainda que você esteja no seu trabalho, ainda que você esteja na faculdade, ainda que você esteja na rua, independente do lugar onde você está, o seu coração, ele precisa estar em Deus. Enoque andou com Deus, irmãos. Enoque teve uma vida normal, aos olhos naturais. Por que normal aos olhos naturais? Porque ele foi pai, ele foi esposo, ele provavelmente tinha uma profissão para sustentar a sua casa, sustentar os seus filhos. Então ele teve uma vida normal aos olhos naturais. Mas aos olhos espirituais, a vida de Enoque não foi normal. Aos olhos espirituais, a vida de Enoque foi além daquilo que a gente pode imaginar, porque Enoque viveu 365 anos, e os 365 anos da sua vida ele andou com Deus. Carregando lata de concreto com Deus, é isso aí. Enoque andou tanto com Deus. Como eu falei, aos olhos espirituais, ele não teve uma vida normal. Porque Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Deus o transladou, como disse o autor aos Hebreus. O que é transladar? Transladar é tirar, tomar de um lugar e colocar em outro. Deus tirou Enoque da terra e colocou Enoque juntinho com ele. Deus o tomou para si. Enoque tinha um coração tão pertinho de Deus. O vô do meu esposo, ele costuma falar que a gente está muito longe de Deus. Porque o momento que a gente estiver bem mais perto de Deus, ele vai tomar a gente. Ele não vai deixar a gente aqui. E eu não concordava muito com isso, não. Mas a gente olhando para a vida de Enoque, Enoque andava tanto com Deus, que Deus falou, Enoque, seu lugar não é aí não. Seu lugar é aqui, ó, juntinho comigo, vem para cá. Também cheguei atrasado, porque eu estava no congresso das irmãs do ciclo. Tá perdoado dessa vez, irmão Vando. Boa noite, querida. Boa noite, Isaac Cruz. Seja bem-vindo. Tá perdoado, irmão Vando, dessa vez passa. Bom, vamos voltar lá para Hebreus, que tem mais coisa. Peraí. Versículo 5. Eu não anotei nada hoje, tá tudo pela fé. Hoje eu tô literalmente pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Irmãos, Enoque não viu a morte. O que é não ver a morte? É não passar pela morte. Enoque não viu a morte. Ele não foi achado. Por quê? Porque o seu corpo não foi achado. Deus tomou Enoque tudinho, corpo e tudo. Porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O testemunho de Enoque foi de ter agradado a Deus. Irmãos, por que Enoque agradou a Deus? Porque Enoque obteve testemunho de agradar a Deus? Por meio da sua fé. Pela fé. No começo do versículo está a resposta. Pela fé. Pela fé, Enoque agradou a Deus. Ali ele só teve fé, não fez mais nada? Não, ele andou com Deus, ele obedecia a Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele falava com Deus, ele ouvia Deus, ele falava com Deus, ele ouvia Deus, ele fazia as coisas direcionado por Deus, ele amava a Deus, irmãos. Mas ele fazia isso pela fé. Irmãos, a gente vê Deus? Ninguém vê Deus. Deus é espírito. Ninguém vê a Deus. E nem Enoque via a Deus. Então, como Enoque obedecia a Deus? Por que Enoque fazia a vontade de Deus? Por que Enoque andava com Deus? Por que Enoque falava com Deus? Por que Enoque foi alguém que alcançou testemunho de ter agradado a Deus? Porque ele tinha fé. Porque se ele não via Deus, como é que ele ia servir a Deus? Se ele não tivesse fé.
Alguns de nós aqui pode ver a Deus? Como que a gente pode falar assim, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, eu faço a vontade de Deus? Alguém vai falar assim, mas você vê Deus? Não, eu não vejo Deus, eu faço isso pela fé. Obrigada, irmão Rogério, Deus abençoe, que lindo. Que lindo esses passarinhos. Enoque e Elias ainda vai ter que descer. Então, não quero entrar nesse tema hoje não, deixa pra lá. Eu nunca vi, apenas sinto que ele existe pelo que ele fez. Deus falava com ele. Ah, eu creio que sim, Sheila. Eu creio que sim. Então, Edenilson, é melhor a gente não falar sobre isso hoje. Quando a gente chegar em Apocalipse, a gente fala sobre isso. Eu já estudei um pouquinho sobre isso aí. É melhor a gente não falar sobre isso hoje, para não dar muito o que falar. Quando a gente for estudar Apocalipse, a gente fala sobre isso aí. Vamos lá. Então, gente, olha só que maravilhoso, né? O autor aos Hebreus, ele fala que no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. A gente viu que Abel, ele alcançou a aprovação de ser justo pela fé. E ele alcançou a aprovação de ser justo por entregar uma oferta a Deus, mesmo sem ver a Deus. Enoque, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus por meio da sua fé, mesmo sem ver a Deus. Ou seja, o que eles criam, em quem eles criam, a forma que eles criam, era de uma maneira que eles não viam, mas eles tinham certeza por meio da fé. Era fundamento, irmãos. Fé é o fundamento. É o fundamento. Estes homens foram justos, agradaram a Deus por meio da sua fé. Boa noite, Elton. Seja bem-vindo. No versículo 6, que é maravilhoso, ele diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como é que o homem faz para agradar a Deus? Olha só, esse versículo parece que é um resumão de tudo que ele acabou de dizer nos 5 versículos anteriores. Ele falou de Abel, ele falou de Enoque, e qual a diferença de Caim e Abel? Por que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim? Pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, Caim podia levar a oferta, a melhor oferta. Caim podia levar a oferta mais valiosa, mais bonita, mais chique. Mas sem fé, não adianta. Não adianta nada, não vale nada, irmãos. Pela fé, Abel alcançou o testemunho de ser justo. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Enoque foi tomado, foi tirado da terra. E Deus o tomou para si, colocou do seu ladinho. Porque sem fé, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. O homem pode fazer milhares de coisas. Pode inventar campanha, pode inventar sacrifício, pode inventar oferta, pode fazer voto, fazer promessa. Aí alguém fala, mas Aline, como que alguém vai fazer voto? Como é que alguém vai oferecer algo a Deus sem fé? É possível, irmãos. Olha para Caim. Qual é a intenção do coração?
Qual é a intenção? É gratidão? É amor? Ou é obras da carne? A fé dele curou ele. Paz, irmão Márcio. Vamos lá. Gente, tem outra maneira de nós agradarmos a Deus se não for por meio da fé? Não tem. A Bíblia diz que é impossível. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Uma coisa que eu aprendo aqui, às vezes as pessoas estão tão perto de votos, de promessas, de sacrifícios carnais, de sacrifícios com intenções e propósitos longe dos princípios de Deus. E na medida que a pessoa vai fazendo isso, ela vai se afastando de Deus. Paz, Walter e Souza Marisa, sejam bem-vindos. Na medida que a pessoa vai se aproximando de Deus, com obras carnais, com sacrifícios carnais, com sacrifícios humanos, ela vai se afastando de Deus. Talvez uma pessoa que pense que porque ela lê a Bíblia demais, que porque ela ajuda as pessoas demais, ou porque ela ora demais, ou porque ela está na igreja todo dia, talvez essa pessoa pense que por causa disso ela está se aproximando de Deus. Irmãos, isso não é fé, e muito pelo contrário, ela está se afastando, porque o autor está dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O que é crer se não ter fé? Então, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós temos fé, mais nós nos aproximamos de Deus. Mas, Aline, e as obras? É fruto, é consequência. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, está escrito que Deus já preparou as obras para os seus filhos, para que os seus filhos andem nela. Então, tudo aquilo que nós viemos fazer, quando nós cremos em Deus, quando nós temos fé em Deus, nós fazemos porque Ele preparou, porque Ele já deixou preparado para cada um de nós. Eu não sei se o seu ministério é louvar, eu não sei se o seu ministério é pregar, eu não sei se o seu ministério é evangelizar, é cuidar, é obras de caridade, eu não sei qual é o seu ministério, mas o ministério que você faz parte, o seu ministério foi Deus que preparou para você, foi Deus que preparou para você desde antes da fundação do mundo. Então agora se aproxime de Deus. Olha que maravilhoso no capítulo 10, quando depois dele ter falado a respeito do tabernáculo celestial, a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus Cristo rasgou o véu para que nós possamos entrar no lugar santíssimo. Depois de ele ter falado acerca do ministério celestial de Jesus, ele vai dizer o quê? Se aproximem de Deus. Já que você agora tem acesso livre, já que você agora tem plena liberdade de adentrar no lugar santíssimo, se aproxime. Se aproxime, chegue mais perto, com interesse de coração, com o coração puro, com o coração inteiro, com fé, com certeza de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. No versículo 6 do capítulo 11, ele está dizendo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Percebe que ele continua dizendo, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Eu podia aqui falar para vocês, faz obra, faz isso, faz aquilo, faz caridade. É bíblico, irmãos. Eu nunca vou dizer para vocês não fazerem isso. Façam sim. Se tiverem oportunidade, se tiverem como, façam sim. Mas o meu maior conselho para vocês é se aproximem de Deus. Cheguem mais perto. Já que agora Jesus rasgou o véu.
Já que agora você tem plena liberdade, já que agora você pode, você tem intrepidez para entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, se aproxime de Deus. E aquilo que for para você fazer, Ele vai preparar, Ele vai cuidar para que você faça. Até quando você ajuda alguém, até quando você ajuda uma pessoa, é Deus que prepara para você ajudar. Irmãos, tem como você ajudar alguém se você estiver passando necessidade, se você estiver fraco. O próprio Jesus disse, pode um cego guiar o outro? Pode, tem como um cego guiar o outro? Sabe o que vai acontecer se um cego for guiar o outro? Vai os dois cair, irmãos. Agora, se você não é cego, é porque Deus, Ele já tirou as escamas dos seus olhos. Se você enxerga, é porque Deus tira as escamas dos seus olhos. E Ele vai preparar alguém para estar do seu lado para você ajudar. Ele vai pôr as palavras certas na sua boca, Ele vai falar através de você. É Ele que vai fazer através da sua vida. Então, tão somente se aproxima de Deus. Chegue mais perto. Tenha fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Foi a palavra que eu ouvi ainda hoje cedo, em outro perfil. Se aproximar de Deus. Glória a Deus por isso. Oxalá que as mensagens nos púlpitos, nos canais, nas redes sociais, fossem essas. Se aproximem de Deus. Mas, irmã Aline, e meu pecado? Se aproxime de Deus e Ele te purificará. Se aproxime de Deus e Ele vai te limpar. Se aproxime de Deus e Ele vai tirar de você aquilo que não agrada a Ele. Irmãos, nós falamos sobre isso aqui. O que é que purifica o homem? Quem é que purifica o homem? Eu posso me purificar? Eu não posso me purificar. Você não consegue se purificar. É a palavra de Deus que te purifica. É a palavra de Deus que te santifica. É a palavra de Deus que te limpa todos os dias. Ou seja, para você estar limpo, para você estar purificado, para você se santificar, o que você precisa fazer? Se aproximar de Deus. Chega mais pertinho. Faz que nem fez Enoque. Anda com Deus. Caminha com Deus. Faz a vontade de Deus. Alcance testemunho de ser justo, de agradar a Deus por meio da sua fé. Na Bíblia não tem esse nome galardoador. Como que tá na sua tradução, Todd? Lucas, da palavra. Como que tá aí na sua tradução? Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Tá diferente? Recompensador. Na minha tá galardoador. É a mesma coisa, mas eu vou pegar outra Bíblia só pra ver como tá na outra. O Todd tá acompanhando. Agora O Todd tá acompanhando na Bíblia. Agora eu fiquei curiosa. Aqui também tá galardoador. Essa aqui... É bom, eu gosto assim. Essa aqui é Almeida RC. E essa aqui eu não sei qual que é. Meu Deus. É a mesma coisa, o significado é o mesmo. Galardoador é recompensador. Eu não sei que tradução que é essa daqui. A minha também. Galardoador também. Tem bastante gente acompanhando na Bíblia.
Eu gosto assim. Eu gosto assim. Você que fale água aí. Você que fala heresia, né? Você que fale que... Aí. Eu não acho, eu não sei onde tá. Achei. Tá bem apagado, mas dá pra ver. Essa aqui é RA. Aquela ali é RC. RA é o que mesmo? RA não lembro. Eu sei que RC é revista corrigida. Galardoador nunca viu. Galardoador é... Ó, ele fala de galardão. A minha também é galardoador. Ó, tá vendo? Todo mundo foi pegar a Bíblia, ó. Ó, o que é galardoador? É recompensador. Lembra que no capítulo 10, no final do capítulo 10, ele falou sobre galardão? Quem é que vai nos dar esse galardão? Esse galardão celeste, esse galardão espiritual, a minha está igual a sua, Aline. RA, revista atualizada. Obrigada, Fala Crente. Pai Senhor. Ele fala de galardão. O que nós já vimos? O que é o galardão? Eu não decorei isso aqui ainda. Hebreus 11:16. Uma pátria superior. Hebreus 12:28 é um reino inabalável. Hebreus 13:14 é uma cidade permanente. Uma pátria, um reino e uma cidade. Esse é o galardão. Esse é o galardão para aqueles que têm fé em Deus. Então, aquele que dá o galardão, automaticamente, naturalmente, ele é galardoador. Então, o Todd não tinha visto ainda essa tradução. Eu nunca tinha visto outra, mas é a mesma coisa, Todd. Recompensador e galardoador é a mesma coisa. É aquele que vai nos galardoar, é aquele que vai nos recompensar. Mais uma vez, nós vemos que Deus, ele recompensa. Deus recompensa os que procuram. Sim, Deus, ele recompensa. Edjane, feliz aniversário! Do mesmo jeito que nós vimos no capítulo anterior, que Deus ele tem que Deus ele vai recompensar os apóstatas, aqueles que abandonaram a fé, tem a expectativa, tem a certeza de que vai receber da parte de Deus um fogo vingador e uma horrível expectação de juízo. A mesma certeza que eles têm disso, nós também temos uma certeza, só que diferente, que nós receberemos galardão. Então é isso. Tá explicado, Todd? Ele fala, né? Creio que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quero minha recompensa. É isso aí, nós teremos. Versículo 1 desse capítulo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós temos certeza, é o firme fundamento. Não é que nós vamos receber porque nós merecemos. É porque Deus já fez a promessa. A promessa está aqui. O que é a garantia da nossa promessa além da fé? Qual é a garantia dessa promessa além da nossa fé, irmãos? A fé é a garantia. Eu tenho falado bastante aqui que a fé é a nossa garantia. Mas além da fé, qual é a garantia de que nós vamos herdar todas essas bênçãos espirituais e celestiais que Deus tem preparado para aqueles que nele creem? Fala de Hebreus 11. A gente está em Hebreus 11 mesmo. Cleonildo, boa noite. Gente, a garantia que nós temos, além da fé, de que nós estaremos com o Pai, que nós
um dia receberemos esse galardão, essa recompensa, é o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele diz que ele é o penhor. O que é penhor? É garantia. Então, se nós temos o Espírito, se nós fomos selados com o Espírito, essa é a nossa garantia. Mas o maior galardão que a gente pode receber de Deus foi a entrega do seu filho que morreu por nós. Sim, Lucas. Mas aqui, olha só, porque que nesse contexto aqui, desde o capítulo 10, aliás, no capítulo 4, ele fala de um descanso que nós teremos ainda, de um descanso eterno. No capítulo 9, ele fala de uma herança, uma promessa de uma eterna herança. E no capítulo 10, ele fala de um patrimônio superior e durável. Ele fala de galardão. No capítulo 11, ele fala desse galardão. No capítulo 12, ele fala desse galardão. E no capítulo 13, ele fala de novo desse galardão. Então, nós nos aproximamos de Deus crendo que Ele é galardoador, que todas essas bênçãos são espirituais. O autor aos Hebreus, ele não fala de bênçãos terrenas. O autor aos Hebreus, ele não fala de bênçãos que vão perecer. Embora nós saibamos que Deus, ele nos abençoa aqui, nessa terra, neste tempo. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele opera milagres nas nossas vidas. Nós podemos contar testemunho todos os dias de quão grandes coisas Deus tem feito por cada um de nós. Mas no contexto da carta aos Hebreus, ele está falando de algo celestial, de algo espiritual, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós cremos, mas nós não vemos ainda. Amém? Vocês querem deixar Noé para amanhã? Pela fé que uma vez me foi dada. Perdão, estou na capa da gaita. Vou sair, mas Deus abençoe e te dê muita sabedoria, filha. Me tapei de nojo. Boa noite, Regina. Deus abençoe. Obrigada por tudo, viu? Bom descanso. Amém, gente? A gente deixa Noé para amanhã? Amém, né? Eu quero. Obrigada. É arroz doce. Ah! Tem um arroz doce para fazer. Amém. A Juliana não. A Juliana nunca fala amém. Nunca fala amém pra mim. O que o formigão tá fazendo? Ele tá fazendo comida. Ele não tava em casa. Ele chegou agora há pouco. O Felipe comeu toda a comida dele. É meu. Irmã, eu vou ver minha filha. Posso continuar a crer nisso. Glória a Deus, Sheila. Deus abençoe sua vida. Obrigada, Sheila. Primeira vez aqui. Eu creio que o Senhor tem um galardão para cada um que vencer. Sim, gente. Quando a Bíblia fala sobre coroa, Jean Alves, paz do Senhor. Oi? Você jantou? Juntei. Quando a Bíblia fala sobre coroa da justiça, coroa da vida, gente, a Bíblia não está falando no sentido literal. Você não vai ficar lá com uma coroa. A Bíblia está falando literalmente de justiça. Paulo, por exemplo, lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, que ele vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está preparada. Quando ele fala coroa da justiça, não é uma coroa que vai ser colocada na cabeça dele, é literalmente a justiça.
É literalmente a justiça de Deus, que ele crê que ele vai receber. Que ele crê que está aguardando. Então, quando a Bíblia fala de coroa da vida, coroa da justiça, não é no sentido literal, não é uma coroa, um objeto. Ah, você vai andar lá com um monte de coroa na cabeça. Não, é literalmente justiça, é literalmente vida, coroa da justiça, coroa da vida. Então, isso é galardão. Isso é galardão. Tá bom? Coroa da justiça é galardão. Coroa da vida é galardão. Oxalá, sou rico, de nada sou, segue no miserável. Alexandrino, tu chegou atrasado, meu filho. A vida perfeita como era a de Adão, ganharemos isso de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ter conhecido uma pessoa que fala de Deus. Gente, vocês não têm noção o quanto é maravilhoso pra mim falar de Deus. Eu não sei falar. Eu não acho que eu sou a pregadora. Não sou teóloga, não. Mas eu gosto de falar de Deus. É bom demais pra mim. Do mesmo jeito que vocês são edificados, eu também sou. E ó, eu vou dizer que eu sou um pouquinho mais privilegiada que vocês. Porque eu fico o dia inteiro meditando. Eu tenho que me dedicar mais aos estudos por causa das lives. Então, naturalmente, eu tô o tempo todo meditando. Eu fico meditando no que vai ser dito à noite, eu fico meditando no que foi dito na noite anterior. Vocês não têm noção. Tem dia que acaba a live, eu deito a cabeça no travesseiro e eu fico pensando em tudo, 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 tudo. Tudo. No outro dia eu acordo, eu fico pensando de novo. Aí daqui a pouco eu pego a Bíblia, meu Deus, e agora? O que vai ser de noite? Aí eu fico o dia inteiro pensando, pensando, pensando. É claro, né, gente? Tem hora que você para um pouquinho, fala de outra coisa, pensa em outra coisa. Mas quando eu falo o dia inteiro, é que eu posso estar ali, ó, meia hora esqueci, daqui a pouco, eita, à noite tem live, tenho que me concentrar. À noite tem estudo, eu tenho que estar preparada. Então, eu acabo sendo um pouquinho mais privilegiada que vocês. Porque eu tenho que estar o tempo todo me dedicando. Estava na correria. Amém, irmã. Boa noite, fica com Deus. Parabéns pelo seu trabalho. Amém, irmão Lucas. Deus abençoe. A boca fala do que o coração está cheio. Você é linda, você é privilegiada, sim. Deus te honra. Fala, meu Deus, é muito importante. Tô indo também. Suas lives é um grande ensinamento, muito bom. Glória a Deus. Vamos orar e vamos encerrar. Amanhã, gente, tem mais, tá bom? Amanhã é sábado. Vixe, amanhã tá corrido pra mim. Amanhã, a partir das 22 horas, se Deus permitir. Gente, se eu não vir, é porque eu vou estar muito cansada. Mas eu vou fazer de tudo pra vir, mesmo cansada, tá bom? Não chora, Ju. Milda Ferreira. Amém, eu creio. Eu vou orar e a gente vai embora. Eu vou fazer arroz doce. Quem quer arroz doce aí? Pela fé que uma vez me foi dada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por animar os nossos corações, por fortalecer os nossos corações em ti, Senhor. A tua palavra, meu Pai, ela tem poder, Senhor.
A tua palavra nos aproxima de ti, a tua palavra nos resgata. A tua palavra nos constrange, a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos estimula. A tua palavra é maravilhosa, meu Pai. Obrigada por se revelar a nós, também por meio da tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor se revela por meio de todas as coisas que foram formadas pelo poder da tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu Espírito, conduzindo as nossas vidas. Obrigada por falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Obrigada por nos alegrar, nos renovar. Obrigada por nos trazer à lembrança o que nos traz esperança. Obrigada por nos dar a alegria da tua salvação. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, Senhor. A tua palavra diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos, meu Pai. Eu te louvo e eu te exalto pela vida de cada um deles. Que o Senhor possa estar visitando o coração de cada um, a família de cada um, as necessidades de cada um. Em cada área de suas vidas, meu Pai, o Senhor possa estar visitando, colocando cada coisa, meu Deus, no seu devido lugar. Se for da tua vontade, meu Pai, curar, cura. Se for da tua vontade, libertar, liberta. Se for da tua vontade, meu Pai, abrir as portas de emprego, escancarar as portas de emprego, Senhor Deus, que o Senhor venha preparar o melhor para os seus filhos. Se for da tua vontade, meu Pai, avivar os teus filhos, meu Pai, a respeito das coisas espirituais, alegrar o coração deles a respeito das coisas espirituais, que o Senhor possa estar fazendo isso, meu Deus, e o teu nome ele vai continuar sendo glorificado. Pai, nos dê uma boa noite de descanso, um dia abençoado, um final de semana abençoado, que o Senhor nos livre de todo homem mau, de todo homem sanguinário, que o Senhor nos torne invisíveis, meu Pai, aos olhos, meu Deus, do homem mau. Nos guarda na tua presença, debaixo das tuas potentes mãos, e se for da tua vontade, que amanhã nós estaremos aqui, amanhã à noite nós estaremos aqui, Senhor Deus, para glorificar o teu nome e aprender ainda mais de ti, Senhor Deus, que é santo. Obrigada por tudo, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, meu Pai. Aquilo, Senhor Deus, que ainda não está no seu lugar. Aquilo, meu Pai, que ainda tem que ser resolvido, aquilo que ainda tem que ser, meu Pai, colocado no seu devido lugar, que o Senhor possa estar entrando com providências, com as tuas mãos poderosas. E o seu nome vai continuar sendo glorificado. E a tua vontade, Senhor Deus, ela vai prevalecer agora e para todo sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ediane, seu feliz parabéns acabou. Deus abençoe vocês, gente. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Obrigada pelas curtidas, pelos presentes, pela presença, por toda forma de carinho. Que Deus, ele retribua 1000 vezes mais a cada um de vocês, tá bom? Obrigada. Até amanhã. E eu fui. Boa noite. Pera que não tá indo aqui o negócio. Oh, meu Deus. Não é pra eu ir embora, agora eu vou.